E aí, pessoal, tudo bem com vocês? No nosso primeiro encontro, vamos tratar sobre um tema muito pertinente, bastante importante no âmbito do processo civil, que é a decisão de saneamento e organização do processo. De antemão, eu vou deixar na descrição do vídeo um pequeno arquivo que trata sobre os principais tópicos que serão abordados no nosso encontro de hoje. Para que o vídeo não fique muito longo, eu vou começar logo e trago uma definição sobre a adesão de saneamento dada pelo professor Galeno Lacerda em sua obra Despacho Saneador. É uma definição simples, mas que em poucas linhas o professor teve a felicidade de aplicar os principais pontos, de explicar e de demonstrar os principais pontos da decisão de saneamento. E aí o professor vai dizer que a adesão de saneamento é a decisão proferida logo após a fase postulatória, na qual o juiz, examinando a legitimidade da relação processual, nega ou admite a continuação do processo ou da ação, dispondo, se necessário, da correção de vícios sanáveis. Mediante o conceito do professor Galeno, já é perceptível duas informações bastante relevantes. Primeiro, o momento em que essa decisão será proferida. Segundo, o seu principal objetivo, ou seja, aquilo que ocorre de forma mais imediata na decisão. Ela ocorre após a fase postulatória, ou seja, passados aqueles atos que nós já estudamos em processo civil, petição inicial, audiência de conciliação, resposta do réu, e se não for o caso de julgamento conforme o estado do processo, teremos uma decisão de saneamento para que o juiz organize o processo, delimite as provas, escolha as provas, delimite questões de fato, para que venha a fase instrutória e posteriormente a fase decisória. Segundo principal ponto, também presente nessa decisão de saneamento, de organização, é justamente a correção de vícios sanáveis, ou seja, a correção de vícios que, mesmo presentes, poderão ser corrigidos porque não levam o processo a uma extinção sem resolução de mérito. Um outro ponto importante também que eu trago nessa introdução é que, embora seja comumente chamado de despacho, não se trata bem de um despacho, porque despachos são decisões proferidas pelo órgão jurisdicional que não possuem conteúdo decisório. Contudo, a decisão de saneamento ela possui sim conteúdo decisório. Então, ela não se trata propriamente de um despacho, mas é porque ficou comumente conhecido e acaba sendo chamado de despacho saneador na prática forense também. Por fim, eu trago uma questão do professor Fred Dias sobre a decisão de saneamento, porque ele vai dizer que esta é uma das mais importantes decisões proferidas pelo órgão jurisdicional, pois a boa organização de um processo interfere de forma direta na duração razoável do processo e também na proteção ao contraditório. O professor Fred Dias Júnior quer dizer que a adesão de saneamento ela possui uma importância muito grande, porque ela vai influir em dois princípios que estão presentes no processo, que são a duração razoável, a ideia de que o processo deve durar o tempo devido para aquele processo, analisado algumas circunstâncias, e também o princípio ao contraditório. Nós vamos entender melhor quando analisarmos os incisos que estão no artigo 357, que é o artigo que trata sobre a adesão de saneamento. E agora vamos analisar justamente esse dispositivo, o artigo 357. O texto do artigo vai dizer que, não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo, dois pontos. Ele vai elencar, vai trazer nos incisos situações que deverão ser analisadas ou que estarão na decisão de saneamento. A primeira delas é... o primeiro inciso vai dizer resolver as questões processuais pendentes, se houver. De forma muito simples, essas questões pendentes são justamente os vícios sanáveis que possam aparecer no processo. E aqui se torna o momento ideal para que o juiz corrija todos esses vícios. Entretanto, embora a decisão de saneamento seja o momento ideal para essa correção, o saneamento ele tem um caráter difuso, ou seja, ele pode ocorrer em momento que não seja adesão de saneamento. E aí basta citar a situação lá prevista no artigo 321 do Código do Processo Civil, que vai dizer que o juiz, deparando com algum vício na petição inicial ou alguma falta de algum requisito na petição inicial, deverá indicar a parte autora para que ela corrija o vício
e adentre novamente com a petição inicial de forma correta, de forma plena. O inciso segundo vai dizer delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos. Esse inciso deve ser analisado em dois momentos. Primeiro, delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade e segundo, especificar os meios. Ou seja, ocorrerão duas situações. Primeiro, por conta da economia processual, só serão analisados os fatos controvertidos. Ou seja, eu só produzirei provas sobre aqueles fatos controvertidos. Lembre-se que lá no início do processo, você tem a petição inicial, o autor alega determinados fatos e você tem a contestação, que o réu pode alegar também determinados fatos. Aqueles fatos que se chocarem, ou seja, que não houver uma resposta específica e correta sobre eles, serão os fatos controvertidos. E serão justamente esses fatos que necessitarão de provas para deixarem de ser controvertidos. Segundo, especificar os meios de prova admitidos. Muito lógico, se você já determinou quais são os fatos relevantes para o processo, que são controversos e que necessitam de provas, agora tem que se especificar quais são os meios de prova que serão utilizados nesses fatos que são controversos. O inciso terceiro vai dizer definir a distribuição do ônus da prova, observados no artigo 373. De forma breve, o 373 vem dizer que cabe ao autor alegar fato constitutivo do seu direito, enquanto ao réu cabe alegar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito alegado pelo autor. Essa é a regra geral, quanto ao ônus da prova. Entretanto, o dispositivo aqui, o inciso terceiro do 357, vai dizer que nessa decisão de saneamento poderá o juiz inverter esses ônus de forma que seja melhor para o processo, organizando essa distribuição do ônus. Porque existem situações em que o autor não tem as condições de construir provas que sejam relevantes para o que ele alega. E aí o juiz pode inverter o ônus para que a parte reproduza essa prova relevante do processo. Tendo visto que, uma vez produzidas as provas, elas não são das partes, e são sim do procedimento. Aqui eu trago um ponto relevante a essa ideia da definição da distribuição do ônus da prova, que é a ideia do STJ, que o STJ entende que o ônus da prova ela é uma regra de instrução. Logo, a sua inversão, que será justamente o ponto do inciso terceiro, ela deve ocorrer antes de tal fase, ou seja, antes da fase instrutória, antes da fase de produção de provas, a fim de respeitar o contraditório, justamente aquele princípio que o professor Fred de Júnior diz. Ou seja, a adesão do saneamento influi também no contraditório, porque na inversão do ônus da prova eu dou a possibilidade para que as partes, antes de produzirem as provas, elas saibam quais são os ônus que estão postos sobre elas. E aí temos o RESP 1.450.473 de Santa Catarina, do STJ, que vai tratar justamente sobre esse entendimento que eu mencionei há pouco. O inciso 4º vai dizer delimitar as questões de direito relevantes para a decisão de mérito. Ele traça mais ou menos um paralelo com o inciso 2º. No inciso 2º nós temos a definição dos fatos relevantes para o processo e dos meios de prova. Aqui eu não trato sobre fatos, eu vou tratar sobre as teses jurídicas, ou seja, ocorrerá uma delimitação das teses jurídicas que serão relevantes para o convencimento do juiz acerca do prazo. Isso influi também diretamente na ideia de economia, porque imagine que eu tenho 10 teses analisadas no processo, só que no saneamento eu delimito dessas 10 teses, eu delimito apenas 3 que serão relevantes para o convencimento do juiz. As partes não terão um dispêndio de energia tentando criar argumentos para as 10 teses, mas apenas para as 3 que são relevantes. Então, você acaba incutindo a ideia de economia processual também por meio do inciso apresentado, aqui, da limitação das questões de direito. E o inciso 5º vai dizer designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento. De forma simples e direta, a audiência de instrução e julgamento só será necessária se for também necessária a produção de provas orais, ou seja, escutar as partes, escutar a testemunha, eventualmente escolher um réu, ou um perito ou um assistente técnico. Ou seja,
não for necessária a prova oral, o juiz não designará a audiência de instrução e julgamento. Se for necessário a prova oral, a designação também será necessária. Também, antes de adentrar nos efeitos da decisão de saneamento, eu trago 3 parágrafos do artigo 357 que eu considero relevantes para a decisão de saneamento. Primeiro, o primeiro parágrafo que vai dizer: realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimento ou solicitar ajustes no prazo de 5 dias, fim do qual a decisão se torna estável. O parágrafo primeiro vai trazer mais ou menos uma ideia de preclusão acerca da possibilidade das partes requererem uma espécie de retratação do juiz acerca da decisão de saneamento, ou seja, pedir para que ele esclareça algum ponto desses que foram analisados, que ele coloque alguma coisa que ele se omitiu de colocar, sob pena de uma estabilização. Entretanto, eu trago o enunciado 29 da primeira jornada de Direito Processual Civil, que ele vai dizer que a estabilidade do saneamento não impede a produção de outras provas, cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução. De forma breve, aqui traz uma ideia de relatividade acerca dessa estabilidade da decisão de saneamento. Se surgir uma nova prova ou uma nova questão muito importante na fase instrutória, que é a fase que ocorre depois da fase da decisão de saneamento, essa estabilidade não irá atingir essa ocorrência, justamente porque é um fato novo, mas que é relevante ao processo. O parágrafo 2º vai dizer: as partes podem apresentar ao juiz para homologação delimitação consensual das questões de fato e de direito que se referem aos incisos 2 e 4, a qual, se homologada, vincula as partes e o juiz. O professor Fred Dias Júnior vai dizer que isso aqui se trata nada mais nada menos do que um negócio jurídico processual. Ou seja, as partes, por meio de um consenso, elas sentam e escolhem quais são as questões de fato e as questões de direito relevantes para o processo, apresentam para o juiz analisa, se considerar também relevantes, ele homologa, e aí todos esses sujeitos ficam vinculados a essa delimitação consensual, tanto das questões de fato como das questões de direito. E o parágrafo 3º vai dizer: se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações. A regra da decisão de saneamento é que ela seja uma regra feita por escrito, ou seja, o juiz vai analisar todos os autos do processo, vai fazer as correções, vai para o seu gabinete e vai escrever a decisão de saneamento e publicar para o processo. Entretanto, se a causa analisada for muito complexa, tanto em relação aos fatos, ou seja, às ocorrências, ao que foi alegado pelas partes, ou em questão de direito, ou seja, for uma questão de direito ainda não bem determinada em julgados ou pela jurisprudência ou pela doutrina, ou seja, uma causa complexa que exige uma análise melhor e mais cuidadosa, poderá o juiz designar uma espécie de audiência com as partes, com seus procuradores, para que essa decisão de saneamento venha a ocorrer, uma espécie de saneamento compartilhado. Por fim, para que vamos chegando já no final do nosso encontro, eu trago aqui alguns efeitos interessantes acerca da decisão de saneamento. O primeiro deles é que nós teremos o início, após essa decisão de saneamento, teremos o início da fase instrutória, que ocorrerá a produção de provas, para que venha depois o juiz formar seu convencimento e proferir a decisão final acerca desse procedimento, dessa demanda. Segundo é a estabilização do objeto litigioso, uma vez que eu delimito as questões de fato, eu delimito as questões de direito, eu delimito também o objeto que está sendo discutido pelas partes nesse processo. Eu delimito o bem, o direito material que está sendo discutido nesse processo. E terceiro, a preclusão em relação às questões prévias, processuais de mérito, tendo em vista que essas já devem ter sido corrigidas. Até porque o saneamento, ele vai servir justamente para essa correção de vícios, ou seja, não será ou não se deve se fazer presente, mas nenhum vício sanável após essa fase de saneamento, que é justamente nela
que nós teremos essa correção e, nas palavras do professor Fred de Júnior, é o momento que o juiz irá fazer a gestão do processo para que ele organize e deixe o processo bem limpinho, bem bonitinho, bem organizado, justamente para que venha a produção de provas e venha a decisão final. Então, pessoal, com esse ponto eu encerro o nosso encontro e lembro que o arquivo está na descrição, um arquivo breve, mas bem organizado acerca dos pontos principais do nosso encontro. E fiquem com Deus, pessoal, e até mais. Tchau!